Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os telespectadores. Neste momento político, nós já nos manifestamos sobre o que pode e o que não pode nas eleições, nós já falamos sobre financiamento de campanha, nós já falamos sobre fake news. Eu acho que é importante frisar cada vez mais sobre aquilo que não pode, aquelas condutas que são vedadas aos candidatos, para que ninguém caia, né, numa fria, como se diz por aí. Por quê? Porque o candidato pode muitas vezes querer fazer o bem, fornecer uma cesta básica, dar uma ajuda, um auxílio. Está na campanha, às vezes alguém pede uma medicação para um familiar, pede alguma ajuda, alguma força, que pague alguma conta de luz, de água, seja como for. O candidato bonzinho não pode dar benesses ao eleitor. É crime pedir e é crime dar. É bom termos isso em mente, né? A captação ilícita de sufrágio é uma conduta errada, pode levar o candidato à sua perda de mandato, a cassação do registro ou do diploma, mas também pode ocorrer o crime, e o crime também vale para o candidato que dá e para quem pede algum tipo de benefício. Então é importante ficar ligado. O candidato ele não pode fornecer nenhum tipo de benesse, de dinheiro, tal como também não pode distribuir nada que tenha alguma espécie de valor ou utilidade. Antigamente era comum o candidato distribuir régua, brinde, camiseta. Isso não pode também. Foi vedado já há muito tempo. O candidato não pode fazer esse tipo de distribuição. Mas existem candidatos que acabam também dando cesta básica ou pagando uma conta de luz, ajudando os mais necessitados. Toda conduta de ajuda, conduta humanitária é sempre bem-vinda, menos um período eleitoral. O período eleitoral é chamado pelos entendedores, pelos juristas, pelos analistas políticos de período crítico, em que qualquer atitude pode causar algum tipo de reflexo grave em alguma situação jurídica. O candidato pode ser cassado por distribuir benesses, por distribuir dinheiro, por distribuir botijão de gás. Eu atuei uma vez em uma eleição que o candidato dava bujão de gás e a eleição acabou sendo anulada por conta dessa conduta do candidato a prefeito, que foi eleito, e a eleição foi anulada. Isso aconteceu já há algum tempo. Ao passo que eu também gostaria de dizer que atuei já na defesa de alguns candidatos que há mais de 50 anos distribuíam um pãozinho de Santo Antônio, Solange. Olha só que interessante. Tem um candidato que distribuía pão todos os anos, no dia de Santo Antônio, era uma promessa que a mãe dele tinha feito, e todo ano ele distribuía há mais de 60 anos. No ano da sua candidatura, não diferente disso, ele distribuiu o pão de Santo Antônio e representaram contra ele na Justiça Eleitoral. E ele provou que isso era uma conduta dele já pré-existente à campanha. Não foi em razão da campanha ele começar a fazer algumas distribuições de alimento. Note-se que isso são questões específicas, que dependem de uma análise caso a caso. Quem está pretendendo ser candidato tem que ficar atento e não pode correr o risco de ver tudo ir por água abaixo, todo o seu trabalho, toda a sua candidatura ir por água abaixo, em razão de ele estar distribuindo uma benesse, de estar distribuindo o que quer que seja. Nós ouvimos falar sempre de pessoas, candidatos, políticos, que distribuem cesta básica, ovos de Páscoa, e por aí vai uma infinidade de benesses à população. A conduta altruísta é sempre bem-vinda na sociedade. O que acontece é que no período eleitoral, no ano eleitoral, essa conduta pode dar uma conotação de compra de votos, pode dar uma conotação de compra de distribuição de brinde. Isso não é legal, não é bacana para um candidato, não é bacana os reflexos jurídicos que ocorrerão a esse candidato, que poderá ter a sua candidatura impugnada, que poderá ter a sua candidatura discutida em juízo por conta desse tipo de atitude. Então é sempre bom lembrarmos que no período eleitoral o candidato tem que trabalhar com 2 S's:
saliva e sola de sapato e sair batendo porta a porta, pedindo voto, distribuindo o seu santinho, que ainda é permitido. Ocorreram diversas alterações na legislação eleitoral. O candidato tem que estar atento, o eleitor também deve estar de olho para saber qual é a conduta ética do seu candidato. Se o seu candidato desempenha uma conduta ética, isso significa que ele, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja onde ele for eleito, ele vai desempenhar essa atitude ética que ele desempenhou durante a campanha. Ao passo que o candidato que não foi ético, que trabalhou na sua campanha afrontando todos os ditames legais, isso significa que quando eleito, ele não será ético, ele não vai atender a legislação, ele não vai ter princípios ao iniciar uma discussão política ou a defender os interesses de quem o elegeu. Por isso que a população tem que estar sempre atenta. A ética na política começa agora na campanha. Não adianta exigir e cobrar depois quem foi eleito com bases que não são sólidas, que não são éticas e que não correspondem à verdade e àquilo que nós queremos os políticos. Fica essa dica.